Boa noite a todos. Me chamo Getúlio. Moro em uma pequena cidade que fica aos arredores da cidade de Jaguariaíva. E o que estarei contando a todos vocês aconteceu comigo e minha família não faz muito tempo. Fora a casa que temos na cidade, também temos uma pequena fazenda, que está localizada na mesma região. Já faz algum tempo que estamos transformando essa pequena fazenda no nosso lar fixo. Pois depois de terminarmos as reformas, eu, minha esposa e meus 2 filhos estaremos nos mudando para esse belo lugar. Algum tempo atrás, tivemos uma grande surpresa, ou como posso dizer, a infeliz surpresa de nossa pequena fazenda receber a visita do que acreditávamos que era apenas algum animal da mata. Pois em nossas terras já foram avistados alguns animais silvestres e que fazem parte da fauna da região. Então, depois de um dia puxado de trabalho, eu, minha esposa e nossos filhos resolvimos passar a noite na casa que estamos reformando. Tínhamos levado bastante pão, suco e água, e também uma boa garrafa de café. Tudo isso era para passarmos o dia, mas naquele momento também ajudaria a passarmos a noite. E foi nessa mesma noite que resolvimos passar na fazenda, que durante a noite recebemos a visita indesejada desse ser. Eu e minha esposa nos arranjamos em um cantinho da sala e deixamos a cama que já estava montada no quarto para as crianças. Era uma cama de solteiro, mas para nosso filho de 13 anos e nossa filha de 6 seria o suficiente. Como estávamos muito cansados, foi poucos minutos e já tínhamos todos pegados no sono. Mas quando foi durante a madrugada, minha pequena filha veio até a sala, onde eu e minha esposa estávamos dormindo, e me acordou. Então, no momento em que me assentei no chão, minha filha me abraçou e me pediu para que a deixasse dormir conosco. Então, no momento em que ela se deitou entre eu e sua mãe, me lembro dela falar que se seu irmão visse o bicho na janela, também viria dormir conosco. Fiquei sem entender o que ela quis dizer com aquilo. E quando falei para ela que não existia nenhum bicho do lado de fora da casa, novamente minha filha falou que tinha, e que estava olhando para eles no momento em que estavam dormindo. Então me levantei devagar e fui até o quarto em que meu filho estava. Confesso que estava receioso com o que ouvi da minha filha, e por esse motivo não me aproximei da janela. Caminhei até meu filho e o cobri, pois estava caindo uma fina garoa, e o clima estava um pouco frio. Foi no momento em que eu estava saindo do quarto que escutei barulho de algo que parecia se esfregar pela parede. Também ouvia grunhidos bem baixos, pareciam rosnados de um cachorro. Então, no mesmo momento em que ouvi aqueles barulhos, minha cabeça entrou em parafusos. Comecei a imaginar que animal seria aquele que estava do lado de fora da casa. Notei que os barulhos se aproximavam cada vez mais da janela. Alguma coisa se esfregava pela parede, e foi então que naquele momento resolvi ficar encostado na parede e ver a sombra no chão do quarto do que é que fosse que aparecesse na janela. Eu acreditava que viria a sombra de algum animal da mata, e fiquei olhando no chão dentro da casa. Foi então que meus olhos se arregalaram com o que vi. O que estava parado na janela olhando meu filho, que naquele momento estava dormindo, era muito grande. A sombra que refletia não somente no chão, mas também em boa parte da parede, jamais poderia ser de algum animal comum daquela região. Meu coração estava disparado, minhas pernas tremiam. Eu tinha que afugentar o que estava do lado de fora. Então resolvi aparecer, e quando fiz isso acabei ficando frente a frente com o ser que estava andando ao redor da casa. O que deixou minha filha assustada era um lobisomem. No momento em que aquele ser me viu, me olhou firme nos olhos e ficou me analisando dos pés à cabeça. Parecia que queria que eu soubesse que ele iria voltar. Aquele ser era um pouco diferente de tudo que já tinha ouvido. Sua cara era totalmente desfigurada. Parecia que estava deixando de ser humano e estava virando bicho. Seus olhos eram grandes e tinham um tom avermelhado. Sua boca parecia que estava se rasgando, de forma que seus dentes se projetavam para fora. Aquilo se babava muito e tinha uma língua muito grande, de forma que ficava boa parte para fora de sua boca. Também era possível sentir um odor bem fraco, do que parecia ser enxofre.
Aquilo não se amedrontou de ter me visto, e eu tive que permanecer parado olhando para aquele ser. Meu falecido pai sempre me falava que se um cachorro sentir o medo de uma pessoa, aí que ele acaba atacando. Não sei porquê, mas naquele momento eu resolvi fazer isso com aquela fera. Depois de alguns segundos aquilo se virou e começou a andar em direção à mata. E quando caminhei até a janela, eu vi aquele ser a poucos metros da casa, deitado no chão e se debatia de um lado para o outro. Parecia que aquela fera emitia alguns grunhidos, que para mim eram mais para gemidos de dor. Também ouvi o som de como se fosse ossos se quebrando. E antes que aquilo sumisse na mata, eu vi o lobisomem se colocando sobre as 4 patas, e naquele momento eu tive a certeza que se era uma pessoa que ainda estava em transformação na janela observando meus filhos, depois de se espojar no chão, deixou de ser humano e passou a ser uma fera hedionda. Então, logo após tudo isso, pegou seu rumo e sumiu na escuridão. Depois de presenciar tudo isso, fui até meu filho e o acordei. Nem comentei nada com ele, simplesmente o convidei para dormir conosco na sala, pois em meus pensamentos eu sabia que se aquele ser voltasse, eu não queria que meu filho tivesse o desprazer de ver aquela fera. Se é verdade o que muitos falam, que aquele ser é um homem que vira bicho, acredito que foi isso que naquele momento estava acontecendo. O que vi naquela noite era metade homem e metade lobisomem. Não estava com a transformação completa, e só terminou de completar a transformação depois de se espojar no chão e caminhar em direção à mata. Continuei alerta pela noite toda, enquanto minha família descansava. Também não tivemos mais nenhuma surpresa. Tão logo a noite começou a se dissipar, e já era possível ver os primeiros raios do sol passando pela janela da sala, acordei a todos e fomos para a casa da cidade. Eu tratei de comprar câmeras e algumas luzes bem fortes para espalhar ao redor da casa. Nossa casa na fazenda está reformada. Já passamos algumas noites lá, e nunca mais tivemos o desprazer de receber a visita daquela fera. Mas se isso chegar a acontecer novamente, o que é do bicho já está guardado. E de uma coisa eu tenho certeza: se a minha família estiver se sentindo ameaçada, eu não terei preguiça de cobrir de chumbo aquela fera. Obrigado por contar todo esse acontecimento. Boa noite.